Olá, pessoal, tudo bem? É com grande alegria que voltamos aqui para o canal da Sabedoria. Hoje vamos bater um papo com o nosso amigo Marcos Soares. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para todas as famílias, já que vamos falar de mulher. Nós vamos falar do empoderamento feminino. Olha que força, né? Olha a energia que já está no ar, né? Em homenagem a toda essa energia, o Marcos é um grande amigo que eu ganhei agora recentemente e trouxe até um chimarrão em homenagem aos gaúchos. Marcos, como é que tá? Tudo bem? Se apresente para Tudo nós. ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Que bom, que baita homenagem, hein? Que baita homenagem. É bom, então vou começar me apresentando aqui. O meu nome é Marcos, eu moro atualmente hoje em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e hoje eu trabalho especificamente com um público feminino, com mulheres, desenvolvendo aí uma legião de mulheres, tá? Trazendo aí toda essa parte do empoderamento, tá? Trazendo a cura da menina ferida, trazendo o despertar feminino, que inclusive eu tenho uma mentoria que ela se chama De Mulher para a Deusa, porque no momento que a mulher ela desperta todo aquele poder feminino, ela se transforma numa deusa, ela deixa de lado todas as crenças, eu falo que ela vai se despir de todas as crenças, de todos os dogmas, né? E ela é uma rosa que ela desabrocha e ela resgata toda aquela essência pura de luz. Marcos, quando você fala de mulher, a vida ela é mais bela porque tem as mulheres, né? Eu, na minha vida, eu tenho 3 mulheres na minha casa. Eu tenho a minha esposa, eu tenho 2 filhas e elas são quem domina e mandam no meu coração. Então, as mulheres rendemos uma homenagem a vocês nessa noite e sempre, né, Marcos? Marcos, eu quero começar a fazer algumas perguntas para a gente poder depois perguntar um pouquinho mais da mentoria, como é o trabalho que você desenvolve. E eu olhei ali o teu Instagram, alguns posts que você fez, e você fala sobre a crença do não merecimento. É que tem mulheres que entendem que não merece aquilo que elas têm. Como que funciona isso? Como que você identifica? Como que você trabalha com elas? Poderia falar com a gente sobre isso, explicar um pouco? Certo, vamos lá. Quando a gente fala de crença, geralmente nesses casos a gente fala das crenças limitantes, né? Dentro da mulher, eu falo muito na relação da menina ferida, porque todos nós, a gente tem aquela criança interior que ela está ali guardada. E essa criança interior, essa menina ferida, ela traz lá no inconsciente muitas feridas, né? Muitas marcas, muitos traumas. E ao longo da tua infância, geralmente do 0 ao 7, aquela menina, ela foi dando significados, certo? Para algumas coisas que geralmente ocorrem com o pai e com a mãe, que geralmente digamos assim, as pessoas mais importantes do nosso meio, né? As referências aí do nosso início da vida. E conforme alguma coisa acontece lá atrás, você acaba dando um significado. Geralmente, essa relação do não merecimento, tá? É algo relacionado muito ao pai, muito à mãe, tá? Eu tive um caso que eu até postei, eu fiz um post ontem ou hoje, eu não lembro, de uma mulher que eu estava fazendo uma mentoria, uma mentorada minha, e o que que acontece? Para tu tentar entender todo esse movimento, né? Lá no final, ela identificou que quando ela era pequena, ela escutou da mãe dela, tá? A mãe dela verbalizou a seguinte frase. Ela era uma criança, ela tinha ali, quando ela identificou isso, ela devia ter uns 2, 3 anos, tá? A minha mãe, eu não, a mãe dela falou no caso, né? Eu não quero essa filha. Olha o quão forte é isso, né? Eu não quero essa Grave, filha. hein? Que É, grave.
Isso. Quando ela, aquela criança, que teoricamente não entendia, porque era uma criança, ela escutou isso, e nós vamos entrar talvez num assunto mais de energia, ela deu o significado que ela não merecia a vida dela. Eu não mereço a vida que eu tenho. Eu não mereço ter nascido, eu não mereço estar aqui. Então, aquela criança, ela cresceu. Essa mulher é uma mulher hoje bem-sucedida, tá? Com família. E quando ela me procurou, ela me disse: Marcos, eu não me sinto merecedora de tudo que eu tenho na minha vida. E quando a gente se identificou isso, a gente ressignificou tudo que precisava ser ressignificado, a gente curou aquela menina ferida, a gente resgatou aquela criança daquele momento, e eu tenho dentro do meu método que eu digo que a gente caminha em direção ao futuro. E aí a gente trouxe aquela visão, aquele despertar do feminino para ela. Então, para tu ver a importância da relação dessa criança, né, que eu falo, porque a criança a gente não sabe qual é o significado que ela dá para as coisas, a gente não sabe. Então, nós como pais, a gente tem todo o dever na relação do ensinamento, mas a gente sempre faz o máximo que a gente pode. A gente vai fazer sempre o melhor. Eu brinco que hoje o meu filho, em alguns momentos, eu tenho algumas atitudes e eu percebo, talvez, que eu possa ter gerado algum imprint nele, de alguma coisa. E eu brinco, eu digo, não, deixa que depois que crescer eu vou trabalhar com ele. Viu, Marcos? Nesse mesmo sentido, serve também para quem está no mundo dos negócios e às vezes não consegue alcançar determinados patamares e aquilo está impedindo a pessoa de subir. Isso também entra nesse meio de crença limitante, né? Que independente da pessoa encontrar o eu para se tornar uma pessoa melhor, esse tipo de dizer que o pai ou a mãe diz, no caso das mulheres, né, acaba limitando elas também no mundo dos negócios. Sim, com certeza. Eu vou contar um pouco a minha história, tá? Que Tá. vai lá no final eu vou concluir. Quando os meus pais, o meu pai é funcionário público, a minha mãe é funcionária pública, certo? Eu cresci escutando dos meus pais a seguinte frase: você precisa fazer um concurso público para você ser alguém na vida. E eu cresci escutando isso. Você Forte. precisa fazer um concurso público para ser alguém na vida. E toda a minha vida, a minha história profissional, eu fugi disso. Eu nunca quis fazer concurso público. Até hoje eu escuto isso do meu pai e da minha mãe, certo? Então, quando eu fiz a transição, eu comecei o meu profissional e eu fiz a transição para começar a trabalhar com o que eu trabalho hoje, ajudar pessoas, ajudar mulheres, eu comecei a me deparar com várias crenças. Principalmente, o que os meus pais vão dizer? Nós adultos, a gente vive para provar para os nossos pais muitas coisas. Então, assim, isso é muito intrínseco na gente. A gente quer a todo momento estar provando algo para o nosso pai e para a nossa mãe. É uma questão, muitas vezes, de honra. Então, conforme foi a criação dessa criança, entendeu? Isso vai atrapalhar muito na caminhada profissional da mulher. E aí nós entramos um pouco na relação de energia, né? Nós temos aquela relação de energia do masculino, do feminino. E hoje tem todo esse movimento que está acontecendo do feminismo, toda essa relação, né, do empoderamento e tal. E no meu ponto de vista, eu vou falar algo aqui que talvez vai gerar um pouco de polêmica, mas no meu ponto de vista já passou do limite. Por quê? Tá? Eu acho que a mulher, no meu ponto de vista, em tudo que eu já estudei, a mulher é aquela joia, é aquela joia rara. Ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada de uma forma delicada. E depois de todos esses movimentos que estão acontecendo, a mulher ela já ultrapassou o ponto da energia dela. E ela já está entrando numa energia masculina.
Quando ela acaba entrando na energia masculina, acaba vendo o quê? Desequilíbrio. Eu até hoje também eu fiz uma... tá ali no meu Instagram, também sobre uma mentorada, que ela era sócia do marido dela na empresa, tá? Olha que interessante isso. Ela era sócia, é sócia do marido dela. E ela, quando ela me procurou porque ela estava com muito problema no relacionamento com o marido dela. E então, investigando ali tudo, ela me trouxe que ela era sócia, e dentro da empresa, é lógico, ela precisa exercer uma identidade mais forte, ela precisa exercer uma energia muitas vezes mais masculina, até para lidar de negócio com o marido dela. Porque dentro da empresa, o marido não é o marido, é o sócio dela. Chegava em casa, o que acontecia? Ela permanecia na mesma identidade, na mesma energia. E aí começava a dar o atrito. Havia o quê? Desequilíbrio. Então, eu comecei a trabalhar com ela a relação da identidade. Ela precisa construir uma outra identidade e ela precisa entender que quando ela entra na casa dela, ela precisa acessar a energia da mulher, a energia feminina. Ela não é aquela sócia, ela não é uma empresária, ela é mulher. Eu não sei se está fazendo sentido para ti isso. Tá, eu ia perguntar isso para você, sabe, antes de você começar a falar, e eu vou emendar para tentar esclarecer um pouco mais para quem está nos assistindo. Então, no caso que você traz como exemplo, a esposa trabalha junto com o marido numa empresa, e lá na empresa você é a pessoa de negócios. Então, você dá ordem, você resolve problemas, você resolve ele situações durante o dia com os empregados, com os colaboradores, com pessoas parceiras de negócios. E daí, a hora que você chega em casa, você não consegue desligar o seu eu da empresa. No caso, o seu eu masculino. Então, ela, mulher, com a identidade feminina de esposa dentro de casa, com a identidade de mãe, e ela volta da empresa com aquela identidade de gestora ou de gestor, e ela não consegue desligar. E quando ela está em casa, ela quer bater de frente com o marido e esquecendo que ela está dentro de casa e ali a figura dela é de esposa e de mãe, não a figura de sócia da empresa. É isso? Isso aí. Porque assim, a gente consegue ter várias identidades, tá? Você no teu profissional, agora, por exemplo, você está exercendo uma identidade aí, certo? Você exerce uma identidade, talvez, de um entrevistador, de uma pessoa, autoridade no que o senhor está fazendo. A mesma coisa eu aqui, tu entende? Mas no momento que eu acabar aqui, eu preciso construir e vestir uma outra identidade de pai, tu entendeu? De esposo. Entendi. Então a gente tem Mas você isso. sabe, Marcos, que é bem difícil as pessoas conseguirem entender isso, que, regra geral, as pessoas não conseguem desligar e Sabe por que exercer que não as consegue figuras. desligar? É uma coisa que eu bato muito, tá? Dentro do meu trabalho, eu uso muito a tríade, corpo, mente e espírito, certo? Essa tríade, corpo, mente e espírito. Se eu não estiver bem alinhado com os três, as coisas não funcionam. Então, você não consegue ter essa percepção porque você não está ligado no aqui e no agora. Tu não está conectado contigo, com a tua presença. A pandemia nos mostrou muito isso. De você estar totalmente desligado e ligado no piloto automático. Aí todo mundo deu aquele boom, todo mundo fica em casa. E aí começou a dar briga, começou a dar separação. Por quê? Porque antes estava todo mundo acostumado a botar tudo para baixo do tapete. Ninguém conversava uma com as outras. Não existia diálogo no relacionamento. A criança muitas vezes chegava em casa, o pai e a mãe davam um celular para ela, davam um tablet, fica ali que eu estou cansado, quero descansar agora. Tu entendeu? Então, eu tenho muito com isso hoje, que as pessoas estão doentes, porque elas estão totalmente desligadas do interior.
daquela coisa de estar totalmente interligado a você mesmo. Então, quanto mais durante o teu dia você parar e você respirar, que seja 3 vezes, e você se conectar contigo, tu começa a tomar consciência de algumas coisas. E quando você sai do teu ambiente do trabalho, e você chega em casa, e você respira, eu me conecto. E no momento que eu me conectar, eu assumo o meu papel. Eu assumo o meu papel naquele momento de mulher. Eu sou uma mulher, eu sou uma mãe, eu sou feminina. Entendi. Fez sentido? Fez muito sentido. E que bom que você está trazendo essa informação e que o nosso pessoal que está nos assistindo possa compreender, sabe? Que cada vez mais a mulher ela pode se conhecer e conhecendo a sua identidade e sabendo como se colocar em determinada situação da sua vida. Ô Marcos, você fala do despertar e do desabrochar da deusa que existe dentro de cada mulher. É isso? É isso aí, é isso aí. Isso aí é algo... eu sou apaixonado pela palavra amor, tá? É algo que para mim é a base. Amor é a base de tudo. Se não tiver amor, tu tira o amor, nada, não sobra nada, tá? Então o amor é a base. A criança, ela é pura. A criança não tem julgamento. A criança é luz. Quando você resgata aquela menina ferida que está lá atrás, abandonada pelo adulto, você consegue trazer de volta aquela pureza, aquela beleza, aquela luz. Você nasceu para ser feliz, a mulher nasceu para ser feliz. Eu vou falar na mulher porque, enfim, é o meu público, mas a mulher nasceu para ser feliz. Então, quando você consegue trazer de volta aquela menina pura, aquela luz, aquele amor que existe dentro dela, ela desabrocha. Aí que eu falo que ela vira a deusa. Dentro do papel da deusa, existem várias relações de arquétipos, que eu não vou entrar agora, mas, enfim, existem arquétipos que aí entram um pouco também dentro dessa relação de energia que tu vai flutuando, tá? Mas você desperta, você acessa e você vira a mulher, você vira, digamos assim, aquele lado feminino, aquela pureza da mulher. Tem muitas mulheres hoje que vêm falar comigo e elas falam porque a minha vida não tem mais graça, porque as coisas na separação e por aí vai. E a gente tem escolhas. Tem um pressuposto da programação neurolinguística que fala, você tem todos os recursos dentro de ti. Está ali, basta acessar. E o meu papel é ajudar a mulher a acessar esses recursos e sair daquela situação, daquele papel, muitas vezes, que ela está. Marcos, tem uma parte também que eu acabei olhando as postagens do seu Instagram, que você fala sobre os cuidados que existe sobre os superpoderes femininos. É isso? Como que funciona? Os superpoderes, na realidade, né, é toda aquela relação do auto-amor, autoestima, entendeu? Eu trago muito isso também, que você precisa, o auto-amor, no momento que você começa a trabalhar com o auto-amor, a relação da autoestima, você cria um superpoder, porque você começa a se amar. E quando você começa a se amar, você começa a ter um olhar diferente para o mundo. Talvez antes você olhava para o espelho e você enxergava algo, uma pessoa, uma mulher que você não gostava. Quando você começa a entrar na relação do auto-amor e estudar muito a relação da autoestima, exercitar, você vai perceber que talvez você vai olhar para o espelho e a tua imagem que antes você se achava feia vai mudar. E quando você se ama, você cria um superpoder. Nada chega até você, ninguém te abala. Ô Marcos, então essas mulheres que a gente vê aí
trazendo o despertar masculino, toda bem produzida, com um olhar à flor da pele, trazendo luz aonde ela passa. Essas pessoas estão com a autoestima, então, bem forte, e elas descobriram o poder delas. É isso? Justo. É isso que eu acho legal, tu entendeu? Porque quando a mulher descobre esse poder, ela descobre toda a essência dela, tem aquela música, né? Ela não anda, ela desfila, entende? Então, ela começa a desfilar. Onde ela passa, ela chama atenção, porque ela tá exalando aquela beleza. Sim. É a beleza, é aquela pureza, tu entendeu? É isso que entra muito, né? Eu trabalhei muito tempo com o público masculino também, tá? Que aí foi o momento que eu virei a chave para o feminino. Por quê? Porque voltando na relação da palavra amor, é, aonde que você consegue muitas vezes acessar o homem dentro de um relacionamento é através da mulher. Então, talvez no momento que a mulher dá um movimento de cura, automaticamente você desperta num homem um movimento de cura. Marcos, tem uma frase que você utilizou e eu fiz questão de destacar ela aqui nas minhas anotações e eu gostaria que você comentasse ela. Não vou te pegar de surpresa, não, mas a frase é muito bonita. Você fala assim: mulher segura, ninguém segura. Sim, não precisa falar mais nada. Sensacional, não sei de onde você tirou esse jargão, mas eu me apaixonei pela frase. Eu falei assim, Porque caraca, que é que eu coisa falo, é que eu bacana. falo, Você é que tirou eu falo, aquela. Ricardo. É que eu falo, quando a mulher desperta esse lado feminino, ela desperta aquela força dela, ninguém segura, tu entendeu? Ninguém segura. Tem muitas vezes, muitos casos de mentoradas que estão em relacionamentos, no momento que ela desperta todo aquele poder, ela desperta aquela essência feminina, ela começa muitas vezes a perceber que talvez aquele relacionamento que ela esteja não faça mais sentido para ela. E tá tudo certo, tu entendeu? Tá tudo certo. Tem toda aquela relação, né? Eu vou entrar um pouco aqui que as pessoas falam o dedo podre, tá? Não existe dedo podre. Existe algo que você precisa curar lá atrás, que você vivenciou. Existe uma história, existe aquela criança, existe aquela menina ferida ali atrás, que tu precisa curar. E quando você cura e você faz todo esse movimento, você começa a atrair homens diferentes. E a gente entra na relação de energia. Quando você cura, a energia muda. E você começa a atrair pessoas diferentes para o teu lado. Então, talvez antes você atraía aqueles homens babaca, aqueles homens criança que você falava, que não sei o quê, não sei o quê. Quando você cura e você entra nesse processo, você começa a atrair homens maduros. Por isso que existe a relação invertida também. Tem muitos homens hoje que eles não assumem, e até tem várias perguntas, né? Por que que o homem foge da mulher independente? Também existe o processo de cura do homem. O homem ele precisa romper aquela cisão materna. E hoje grande parte dos homens estão muito ligados à mãe ainda. E aí o que que muitos homens procuram nos relacionamentos? A mãe. Você E falou muitas mulheres. você chamou a atenção de uma questão bem crucial, sabe? Essa questão do homem ligado à mãe. E ele tem medo da mulher empoderada, a mulher bem-sucedida. Como que você lida com isso quando uma cliente, uma mentorada, aparece com uma situação dessa para você? Você É tenta que eu falo. mudar o mindset da pessoa para que ela pense diferente? Você tem mecanismos? Ou fala assim, olha, faz uma curvinha e pula para o próximo, que isso não serve para você? É que eu digo, quando você faz um movimento,
tá? A tendência, as pessoas que estão ao teu redor, é entrar no movimento junto. No momento que tu faz o movimento de cura, a pessoa que está do teu lado, automaticamente ela vai sentir e ela vai entrar no movimento também junto de cura, entendeu? Não é isso isso é tendência, não é certo, entendeu? A tendência é essa. Mas se você está hoje num relacionamento com um homem que é, digamos assim, você é a mãe daquele homem, entendeu? Você precisa fazer um processo de cura aí dentro. Você precisa libertar disso, porque você não nasceu, você é uma mulher, você não nasceu para isso, entendeu? Você nasceu para ser feliz, ponto, entendeu? Você não está ali para ser mãe de ninguém. Viu, Marcos? Mas eu ouvi outras pessoas de outras áreas que não é Uhum. a que você está abordando agora, que ele fala o seguinte, ele falou assim, olha, é, você não tem dedo do podre, você escolheu, já está há um tempo, tá? Vamos tentar resgatar, não precisa romper por causa disso. Tem isso também, né? As pessoas, eles tentam resgatar e tentam revalidar, Claro, mas mudar as crenças para manter a relação. é que eu falo, né, Ricardo, eu não posso. A gente trata a pessoa, eu não vou tratar o relacionamento, entendeu? Eu não posso tratar outra pessoa por tabela, tu entendeu? Não tem como eu fazer isso. Eu vou tratar a mulher, ponto. E ela vai ter que decidir, Tem entendeu? uma Ela vai ter situação que decidir. que fala assim, Marcos, você não consegue mudar a outra pessoa, você consegue mudar você mesmo. Eu É, falei com a menina hoje, tu essa quer ver é uma a frase coisa? de jargão que ela falou para mim. Foi muito Eu bacana. recebo muitas perguntas assim, tá? Ah, meu marido não faz nada, meu marido é assim, meu marido é assado e por aí vai, tá? Geralmente acontece muito, ah, meu marido não me ajuda em casa e por aí vai, tá? Quando eu trabalho com a mulher e ela desperta esse lado feminino dela, ela vai aprender como é que ela se comunica com o homem também, entendeu? No momento que ela começa a validar muitas vezes o que o homem está fazendo, a comunicação vai mudar. Olha só, meu marido, um exemplo. Eu fico muito feliz, eu adoro quando você lava a louça para mim. Qual é o homem escutando isso não vai querer se bar? Ela disse que adora e fica muito feliz eu fazendo isso. É lógico que na próxima eu vou lá e vou fazer. Agora, a mulher, quando ela não está no processo de cura, qual é a tendência dela? É aquela mulher, geralmente, já chega mandando, já chega quebrando tudo, entendeu? Porque tu não me ajuda, porque isso aqui, papapá, papapá, entendeu? E não é isso, não é isso. É a maturidade. Tenho uma frase que eu digo, tá? Não existe relacionamento infeliz. Existem pessoas imaturas. Não existe relacionamento infeliz. Existem pessoas imaturas. Quando você atinge a tua maturidade, tudo fica fácil. Tu se torna leve. Você sabe que isso é o grande X da questão nas pessoas, né? Como você sabe que você atingiu a maturidade? Porque você acredita que você é maduro, mas o seu parceiro acha que você não é maduro. Ele acha em cima. Olha que legal, tá? Eu vou entrar num ponto contigo. Olha que legal isso, tá? Eu tive uma criação e você teve uma criação, certo? O meu Certo? modelo de mundo é diferente do teu modelo de mundo, Certo? tá? A gente resolve juntar, tá? Vamos juntar as nossas vidas, certo? O meu julgamento para ti vai ser de acordo com o meu modelo de mundo. Os meus mestres, o meu pai e a minha mãe, ensinou que eu dormir de ponta cabeça é certo. Os teus mestres, o teu pai e a tua mãe ensinou que dormir de ponta cabeça é errado. Qual é o certo e qual é o errado? Pois Não tem é. certo e Qual é errado. o certo?
Não tem certo e errado, tu entendeu? De acordo com a minha vivência, com os meus modelos, eu aprendi as minhas coisas. E de acordo com os teus modelos e os teus ensinamentos, você aprendeu tudo que você aprendeu. Então, quando você se junta uma união, é que entra toda aquela relação, né, que a gente fala que você tem que ter, muitas vezes você tem que ceder. Que aí entra a relação da maturidade. Você entende que muitas vezes o que a outra pessoa está fazendo é de acordo com os ensinamentos dela e está tudo certo. Muitas vezes pensa muito diferente de mim. As pessoas falam muito. Sim, não tem como as pessoas pensarem igual, né? Umas às outras. Então, isso tem muito a ver com o que eu falei, da relação da visão de mundo. Eu tenho uma visão diferente da tua, e está tudo certo. Entendi. Marcos, quando você diz que a mulher ela é mais importante que tudo, ela não precisa carregar o peso que não é dela. O que vem nesse significado dessa frase, desse contexto? É, vamos lá. Tanto o homem quanto a mulher, ela tem. Eu vou entrar num ponto relacionado à cultura, tá? Nós temos uma cultura muito forte, tá? O homem tem aquela cultura que o homem não pode chorar, o homem não pode expressar as emoções, isso vem lá da época do patriarcado, não sei o quê, entendeu? Que a gente vem carregando isso. Muitas vezes, o meu pai me batia, meu pai me dizia, engole o choro, entendeu? Eu cresci muitas vezes não expressando as minhas emoções, porque isso houve lá atrás, na época com o meu pai, houve uma ruptura disso. E a mulher a mesma coisa. A mulher, no momento que ela começa a carregar um peso que não é dela, no sentido de energia, muitas vezes, porque hoje muitas mulheres, elas são separadas, que elas dizem, eu sou mãe solo, né? É o termo que usa muito, eu sou mãe solo. Ela começa muitas vezes a carregar um peso que não é dela. Inclusive agora, segunda-feira, eu vou fazer uma live com uma mulher e a gente vai falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque no momento que você deixa de lado, olha que interessante, você deixa de lado a minha essência, eu mulher, eu deixo de lado tudo que é meu e começo a carregar muita coisa que não é minha, eu vou começar muitas vezes a atribuir o nascimento daquela criança que não foi bom. Aquela criança veio para, entendeu? Preencher a minha vida de mais problema. Eu não tenho mais tempo. E na realidade não é assim. Muitas vezes o filho vem, ele vem para acrescentar, ele vem para trazer amor. E a mulher, ela precisa se olhar e precisa se cuidar. Ela precisa olhar para dentro dela e precisa se priorizar. Ela precisa assumir o papel dela de mulher. Forte Entendeu? isso, hein? Ela Bem precisa forte. assumir o papel dela de mulher. Ela precisa continuar se amando, ela precisa se priorizando sempre. Vai fazer as tuas atividades, vai fazer tudo o que precisa. Em primeiro lugar, sempre a mulher. Depois vem o filho. O filho é consequência. No momento que tu organiza tudo isso, tudo fica simples. A engrenagem funciona, a engrenagem gira de uma forma leve. Agora, voltando lá no que eu falei lá atrás, no momento que as mulheres, dentro dos seus papéis, continuarem no piloto automático das suas vidas, tudo vai ser difícil. Marcos, falando nesse mesmo sentido, você traz a questão de alguns pilares, né, no despertar da essência feminina.
E quando você fala disso, você fala uma outra frase, é mais aceitação e menos lamentação. Tá. É muito mimimi, resumindo. Muito mimimi, resumindo, tá? E olha só, quando você aceita, tem aquele ditado, aceita que dói menos, né? Quando você aceita as coisas da forma que muitas vezes elas são, você para de sofrer. Talvez dentro do teu relacionamento hoje, tu olha tua mulher escovando o dente com a mão esquerda, te incomoda, entendeu? E aí vai te incomodando, até que aquilo ali vai virar uma dor. E ela vai te machucar. Agora, no momento que você aceita aquilo que é algo dela, vai parar de te incomodar. Então, o grande Então, X da questão é você entender algumas manias que existem na relação, você recalcular alguns drives que você tem e você adaptar os drives mental e falar o seguinte: olha, esse drive a partir de hoje vai aceitar a minha esposa dessa forma, ou a esposa vai aceitar essa mania do marido. E daí você vai modelando e tu começa a remodelando. ressignificar, tu começa a ressignificar algumas coisas, Ricardo. Tu ressignifica muita coisa, tu entendeu? Essa questão da aceitação, ela é muito, eu julgo muito importante isso, porque quando você aceita as coisas, tu se liberta, tu entendeu? Tu se liberta, tu tira muito peso. Então não adianta você ficar se lamentando da tua vida, entendeu? Ficar ali. Ontem eu tava, uma mulher me chamou, é, e ela tava, assim, falou muita coisa, assim, negativa, tá? Da vida dela. E chegou um momento que eu falei para ela, eu digo, bom, tu tem duas escolhas, ou tu continua nessa vida infeliz que tu tá, entendeu? Ou tu assume o controle agora, assume o papel de uma mulher adulta e vira a chave, entendeu? Então não adianta ficar se lamentando, não adianta ficar ali chorando o leite derramado. Assume o papel de uma mulher adulta e Viu, vira a Marcos? chave. E quando ela assume esse papel? Ela se transforma e ela ressignificou. Ela consegue ter a sensibilidade de adotar isso de forma homeopática no relacionamento, ou ela rompe no que você viu aí das suas mentoradas, das pessoas que passaram por você? Quando você no final do processo, um impacto muito grande, tá? É um impacto muito grande. É como eu falo, é uma libertação. Tu se liberta e tu se transforma em outra mulher, entendeu? Automaticamente, o que que acontece? Tu vai refletir isso dentro da tua casa, falando em relacionamento, tu vai refletir isso no teu marido. O teu marido vai começar a te olhar de uma forma diferente, entendeu? Ele vai olhar Uma, talvez de uma forma que antes ele não olhava. Por que que muitas vezes a uma começa aquela coisa assim, né? Vamos dizer assim, a mulher ela desperta todo aquele lado feminino, como tu mesmo falou, né? Daquele filme lá de uma grande mulher, entende? Ela começa a chegar em casa de uma forma diferente, com um olhar diferente, entendeu? Com aquele lado feminino dela muito forte. O marido automaticamente ele vai começar a gostar dessa versão dela. uma vez, Marcos, eu atendi uma pessoa numa separação e era mulher, e ela falou: doutor, eu não tenho mais saco, não aguento mais, eu vou me separar, está definido. E a mulher, quando define, esquece, né? Ela chegou no máximo para... E não tem conversa. E ela acabou comentando, sem eu perguntar, ela falou assim: para você ter uma ideia, até roupa velha eu fico em casa para ele não me olhar.
Olha que coisa que chegou. Você acaba tendo situações assim também Sim, com mas é detalhes aquela coisa que eu peculiares? falei. Sim, é aquela coisa que eu falei. Muitas vezes a mulher ela entra, ela começa a viver aquela vida dela, ela não tem coragem, entendeu? Ela não tem coragem de sair daquela situação, muitas vezes por comodidade. E eu falo, são as situações da nossa vida, é a gente que cria, e a gente tem que ter a maturidade de sair dela, entendeu? Então, E a mulher, quando ela começa no a se momento que ela se empoderar, colocou, e no momento que ela se colocou nesse papel de se vestir de uma forma feia, foi uma escolha dela. Foi uma escolha dela. Ela precisava, naquele momento, talvez, de um amparo, entendeu? De um amparo para dar aquele despertar nela, para ela voltar. mas o vestir assim foi para o marido dela não olhar mais ela e ela Sim, se separar dele mesmo, sabe? claro. Porque talvez ela não queria mais aquele casamento, eu não sei o contexto disso aí, né? Mas, enfim. Mas essa questão do relacionamento, ela é muito ampla, né? E eu sempre eu tenho uma coisa comigo, tá? Entrando dentro de um pouco da espiritualidade, que eu trabalho muito. Tudo, tudo que você enxerga no outro é algo que você precisa corrigir. Porque quem está se incomodando é tu entendeu? Quem se incomoda é tu que se escolhe e se incomodar com as coisas, não é o outro. Então, se o outro está tendo um comportamento que está gerando um desconforto no teu corpo, é porque você precisa trabalhar aquilo ali, não é outra pessoa. É causa e Entendi. efeito, ação e reação. A outra pessoa teve uma ação. Se no momento daquela ação da outra pessoa o meu corpo respondeu de uma forma desconfortável, eu preciso trabalhar aquilo ali. É algo que está ali que eu preciso trabalhar. Entendeu? É algo que aconteceu lá atrás. Está lá naquela menininha lá, birrentinha. Ô Marcos, vamos tentar entrar num exemplo prático aqui. Chega uma cliente e vê o seu slogan e fala assim: olha, Marcos, eu quero te contratar para fazer uma mentoria, eu quero me empoderar, eu estou precisando, a minha vida profissional não está boa, em casa não está bom, eu preciso dar uma organizada nessa situação. Como que eu posso começar? E o que você faz quando aparece uma cliente numa situação parecida como essa? Entro nos três pilares: corpo, mente e espírito. Primeiro, resgate. É como se fosse fazer um resgate de muita coisa. É uma limpeza que se faz. Começa no processo de cura direto. E depois, ao longo do caminho, construindo, que eu falo, em direção ao futuro, começa a construir de acordo com que eu volto a dizer que eu já falei lá atrás, né? Dos recursos que você já tem, tu começa a construir aquele empoderamento com os recursos que você já tem dentro de você. Eu trabalho corpo, eu trabalho a mente e trabalho espírito. Marcos, quando a mulher ela entra em contato com a essência dela e o emocional dela está atingido, Não tem como, não tem congruência. Ela só vai entrar em contato com a essência dela, entendeu? Ou termina a sua pergunta. Melhor, vai lá. Eu eu ia interrompi. falar isso, se ela se encontrou com a essência porque o emocional estava prejudicado.
isso vai resgatar o emocional dela por causa da essência dela estar curada e vai dar uma empoderada dela? Como que Não, funciona? na realidade, o que que acontece, tá? O processo é o quê? O processo, no momento que ela está com o emocional abalado, tá? Eu vou levar ela para a essência dela. Eu vou levar ela lá atrás, lá na Porque ela causa te raiz. procura por causa do emocional. Justo? Eu vou levar ela lá na causa raiz, onde tudo começou. É inconsciente. O processo é inconsciente. Quando a gente está racionalizando, a gente dá justificativa. Aqui eu estou conversando contigo. Eu estou racionalizando. Eu sei o que eu estou falando. Agora, no momento que qualquer pessoa entra em contato com o teu inconsciente, aí ali tu não esconde nada. É ali que está as profundezas, onde está tudo que deu ruim, todos os teus traumas, todas as suas dores, está no teu inconsciente. E você não vê isso, hoje você não tem esse acesso, entendeu? E quando uma mulher me procura, que eu faço esse resgate da essência, eu levo ela lá para o começo de tudo. Eu vou fazer ela visitar. E no momento que ela visita e ela se dá conta de tudo que aconteceu, é que começa o processo de cura. Cura pai, cura mãe. E aí ela desperta a essência. Voltando, a essência é luz, a essência é amor, a essência é pura. Marcos, você diz também, num determinado momento ali que eu acabei navegando ali no seu Instagram, que tem algumas dicas que a mulher ela tem que praticar para que a confiança interior dela se eleve. E uma delas, tem várias, né? Eu anotei aqui para conversar com você, claro, olhar para dentro de si, para que construa esse autoconhecimento que ela tem, né? A outra é enfrentar os medos, sair da zona de conforto. A outra, aquele diálogo interno positivo que Uhum. transforma para transformar aquela voz interna em um mentor para ela. Você poderia abordar cada um? Eu posso repetir um, dois, três, mas como você domina, Isso, fica à repete, vontade. vai, puxa uma e vai puxando e eu Tá. vou contextualizando Eu vou ela. começar. Então, olhar para dentro de si. Como que ela tem que Tá. olhar para dentro dela? Como que você explica para uma mulher que está vendo a nossa entrevista e fala assim, olha, eu quero saber como que eu consigo olhar para dentro de mim? Um próprio processo de meditação, respiração. A meditação nada mais é que respiração. No momento que você parar e você respirar, respira, faz um exercício, fecha teu olho agora e respira. 3 vezes. A tua energia, ela já começa a se conectar contigo mesmo. Tu já começa a olhar para dentro. Se aquela mulher ela está muito ferida, talvez ela vai se fragilizar, ela vai se emocionar. Dentro do meu processo, tem uma parte que eu digo que você precisa acolher essa dor. Quando você foge da dor, mais ela vai estar junto contigo. Então, muitas vezes, se você está sozinha, você não tem ninguém para te ajudar nesse momento, e você entrar em contato contigo, e você começar a se emocionar, acolhe essa dor. Acolhe ela. Faça esse exercício. A Acolhe. segunda pergunta, Marcos, em frente, não é pergunta, né? É o segundo afirmação, né? Das dicas para a mulher cultivar a autoconfiança, a confiança interior de si, né? Enfrente os seus medos, saia da zona de conforto. O medo paralisa.
O medo paralisa. Entendeu? Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu tive medo. E por talvez 1, 2 meses eu paralisei. O medo paralisa. Então você precisa, primeiro ponto, enfrentar esse medo. Segundo ponto é tentar despistar ele. Entendeu? Eu brinco, seja leve e se divirta nas coisas que você faz. No momento que você entende isso, que você vai agir de uma forma leve e se divertir nas coisas que você está fazendo, você começa a despistar o teu medo. E aí você avança. Essa questão do medo aí dá para falar muito. Tá? Marcos, a terceira. O medo é a infância. O medo é a infância. O medo É, está na infância. Entendeu? O medo está na infância. e Tu a não nasce terceira com que medo. você coloca ali é o diálogo interno positivo. O diálogo interno positivo nada mais hoje tu conhece muitas pessoas, garanto, né? Negativas. Aquelas pessoas pessimistas que estão sempre falando negativo. Esse diálogo interno positivo, ele mudou o jogo. Eu estava num grupo ontem, do WhatsApp ali, e tinha 2 mulheres, tá? Elas estavam falando, e elas estavam pedindo algumas dicas, e elas estavam relacionando, elas, eu quero, como é que ela falou? Agora só me falta pegar a coragem e fazer a venda, tá? E aí eu comecei a observar e depois eu falei para elas, olha que legal. Tira do teu vocabulário as palavras e as frases que te deixam em dúvidas. Tira do teu vocabulário as frases e as palavras que te deixam em dúvida. No momento que eu botei, eu acho, colocou eu acho, tu quebrou tudo, entendeu? Verdade. Então tira do teu vocabulário essas coisas, os teus pensamentos, o que te coloca em dúvida. Vai lá e faz. É aquela história, muitas vezes o não tu já tem. Vai lá e faz, entendeu? Corre o risco, corre o risco. Mas eu não sei se eu consigo, entendeu? Tudo isso você fala para ti mesmo, muitas vezes. Isso faz parte do positivo, de você virar esse jogo, começar a pensar de uma forma positiva, agir de uma forma positiva. Eu posso, eu sou merecedor, eu consigo. E isso também, né, Marcos, vai de acordo com a ambiência que você está. Você tem que tentar enxergar esse ambiente para tentar fazer essa mudança, porque muitas das vezes você está num ambiente que te contagia com essas O energias meio, negativas. tem aquela coisa, né? O meio forma o homem não forma o meio. Então, se Forte. você está nesse meio, sai fora desse meio. É, tem não vou entrar muito na linha, tá? Mas, enfim, hoje, talvez, eu vou dizer assim, ó, 90%, tá, da população está num processo de consciência burra, tá? E os outros 10% estão no despertar. O que que acontece? Quando você está junto, eu tô aqui vibrando positivo, aquela coisa toda, feliz, alegre, eu vou lá, vou fazer, papapá, papapi. Eu cheguei em casa, tá lá o meu marido, enfim, minha mãe, meu pai, joga aquele balde de água fria, entendeu? Eu preciso ter essa consciência na hora de eu virar o jogo. Vira a chave.
vira a chave. Por isso que eu falo, seja teu próprio mentor. Seja teu próprio mentor. Entendeu? Porque se você está naquele círculo, tu não pode deixar que aquele círculo seja os 90%, entendeu? Que vai te engolir. Porque o que que acontece? A tendência ao longo disso tudo é que esses 10%, ele muitas vezes acaba indo junto com os 90%. Entendeu? É só tu, se tu parar para pensar, tá? Muitas vezes, isso comigo já aconteceu, tu tá ali, tu chega num grupo, aí aquele grupo tá lá reclamando da vida, não sei o quê, papapá. Aí tu sai dali, o que que acontece? Quando tu percebe, tu tá reclamando também, Verdade. tu entendeu? Quando tu percebeu, tu tá reclamando. Então, 90% está na consciência burra e 10% está no processo de despertar. Quando você pega esse jogo, que você muda essa chave, essa consciência, isso é muito importante na relação de estar presente no aqui e no agora, que quando você está presente no aqui e agora, tu toma consciência das coisas. Você começa a se dar conta e você começa a ser o teu próprio mentor. Que aquele meio não te faz bem, mas tudo bem, é um meio talvez familiar. Eu vou continuar convivendo ali, mas eu preciso manter a minha vibração sempre em cima. Na verdade, você tem que estar bem consciente da vibração e da energia que você está exalando, mesmo que esse meio chegue até você, você se manter no mesmo que você está, senão você se contamina. Olha só que Tem um coisa interessante que processo, aconteceu esses dias, Marcos. Eu falei com meu pai, ele ligou e a gente começou a conversar e de repente alguém passou lá no escritório dele e foi falar alguma coisa, ele não gostou, discutiu com a pessoa rapidamente ali, enfim. E daí aquilo lá eu fiquei pensando, eu falei assim, pô, por que meu pai está discutindo com o cara? E no telefone comigo, daí eu peguei e falei, eu não vou ficar escutando isso, eu desliguei. Daí ele me ligou, você viu, o rapaz falou isso, tá pedindo dinheiro, que é droga, aquela coisa, eu não vou dar dinheiro, e aquela conversa, né? Falei, pois é, pai, pois é, pois é. E aquilo, eu não gostei dele ter se apresentado dessa forma ali, né? Daí eu falei, se eu falar para ele agora, na hora do contágio, do nervoso, ele não vai escutar nada. Daí acabou a ligação e eu mandei um áudio para ele. Eu falei, ó, pai, só queria saber que a sua dor é grande, a minha também é. A gente perdeu a mãe recentemente, ele perdeu a esposa, eu perdi a mãe, né? Então eu falei, ó, não vou discutir de quem tem mais dor, né? Se é você ou eu. Mas eu quero saber que isso daí você não precisa transmitir para ninguém, que é um problema nosso e a gente tem que resolver. E eu não achei legal o que o senhor fez, enfim, conversei com ele sobre isso. E acabei o áudio, desliguei, deu meia hora, ele ligou, falou, pois é, você tem razão, filho, não precisava ter feito isso e tal. Eu falei, que bom. Ele poderia não ter me ligado, né? Mas ele me ligou, falou. Eu fiquei contente, por outro lado, que eu tive o insight de falar isso para ele, sabe? sim, sim. Isso é interessante isso. A relação muito da mulher, ela é muito tá ligado, eu falo, porque a mulher, a constelação fala muito isso, né? A constelação familiar, né? A mulher, quando ela é lá na fase da menina, ela idolatra o pai, tu entendeu? Ela idolatra o pai. Então, conforme for aquele meio familiar dela, ela vai crescer de que forma? Achando muitas vezes que o homem não presta, entendeu? Porque ela idolatrava aquele pai. Aquele pai para mim era tudo. Aí do nada acontece alguma coisa. Aí vem aquela mãe muitas vezes e começa a dizer: porque teu pai é isso, porque teu pai é aquilo, teu pai não presta. Então, ao mesmo tempo que aquele homem era tudo para ti, da noite pro dia ele já não presta mais. Porque a tua mãe falou isso, que é outra figura muito importante na tua vida. A criança cresce e vira adulta.
E qual é a imagem que ela tem do homem? Ela vai se relacionar muitas vezes com o homem e ela enxerga o pai. Eu concordo com você. Eu falei para você no começo da nossa entrevista aqui que eu tenho 3 mulheres na minha casa. A gente falou, você falou, né, de um exemplo, né, que quando o marido lava a louça, a mulher vai lá e elogia, daí ele fica empolgado e vai lavar de novo, né? Lá em casa, quem lava a louça e manda na cozinha sou eu, entendeu? Porque minha mulher não pode machucar a unha. Então, a minha filha sempre que está comendo lá, ela recolhe, deixa as coisas lá, mas sabe quem vai lavar a louça depois é o pai. Eu falei assim, daí eu chego à noite em casa, a louça está lá. Então, sempre teve que organizar a cozinha. Mas isso no relacionamento é tudo negociação, né? Isso que eu falo da relação da maturidade. Quando você tem maturidade com as coisas, tudo fica tranquilo, fica leve, entendeu? Tu vai negociando aqui, vai negociando ali, vai conversando e as coisas se ajustam. Agora, no momento que você começa a querer botar o teu ponto de vista como, digamos assim, algo definido, vai dar conflito. Tem desequilíbrio. O relacionamento só funciona com equilíbrio. Se tiver desequilíbrio, não vai funcionar. Ô, Marcos, semana passada a gente estava voltando para casa, a gente foi visitar o nenê de um amigo nosso, de um casal de amigos, né, que teve um filho recentemente, daí voltando para casa, no meio do caminho, eu contei para minha esposa que estava sendo muito legal as entrevistas e que o pessoal tem gostado de como a gente conversa, de como a gente faz a pergunta, de como a gente aborda e como a gente é leve, né, no dia a dia também, né? Daí a minha filha entrou no meio da conversa e falou assim, pô, pai, claro, né? Você é muito animado. Foi muito engraçado, foi espontâneo isso dela, e ela entrou na conversa minha e da minha esposa, sabe? Então, eu fiquei feliz, porque a gente consegue mostrar alguma coisa em casa e a criança ela pega no ar as coisas, Mas é que observando eu o falei, dia a dia da família, né? mas aí que tá, Ricardo. A criança, ela é pura, cara. A criança é pura. Tu não nasce com medo, tu não nasce com raiva, tu não nasce assim, sabe? Tu nasce puro, entendeu? Então, tu pega as coisas no meio do caminho, da mesma forma que tu pega as coisas no caminho, no meio do teu caminho, tu pode voltar lá, a gente tem essa condição de voltar lá e ressignificar isso tudo. Cura o que está lá, entendeu? Faz uma limpeza naquele porão. Falar Eu já peguei muita situação de abuso, tá? Que é algo muito forte. Eu já peguei muita situação de abuso. E muitas vezes de parentes e tal. Isso é algo muito forte. E quando você entende algumas coisas, tem um outro pressuposto da programação neurolinguística que fala assim, ó, olha que interessante isso. Por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva, entendeu? Então todas as nossas ações é porque existe uma intenção positiva no final disso tudo, entendeu? Então, se tu tirar todo o teu julgamento do lado do abusador, tira todas as suas crenças, o que você acha, entendeu? Tu vai entender que lá no final o cara queria prazer, entendeu? Não importa se é pai, se é mãe, isso enfim, é um assunto meio profundo, né? é, Mas quando você ressignifica isso e você muda esse olhar, é outro processo de libertação, tu entendeu? isso daí, Marcos, vem numa das frases que você fala lá num dos posts, que é passado, curar o que precisa ser curado. Eu gravei, eu acho que foi um post que eu estava na estrada, eu acho, né? É, É. eu estava eu tava olhando no retrovisor do carro e aí estava na estrada e comecei a refletir. E aí me veio esse insight, né? Porque a minha vida toda eu escutei, passado é passado. Sim, passado é passado, mas você precisa muitas vezes olhar para o teu passado, entendeu?
Tu precisa olhar para ele, precisa curar o que precisa ser curado, para você poder seguir em frente. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Porque você só entra, o relacionamento ele só vai conseguir dar certo no momento que você entra inteiro. A mulher, ela precisa estar inteira. Ela precisa estar curada de tudo. Entendeu? Ela precisa estar inteira. E o homem da mesma forma. No momento que eu estiver preso a algo do meu passado, estiver preso talvez a uma dor do relacionamento anterior, não vai dar certo. Ela precisa curar, ela precisa fechar aquele ciclo. Fechou o ciclo, ponto. Aí ela está livre. Existem muitos Marcos, processos, né? A constelação, eu gosto muito da constelação familiar, que é um também que eu trabalho, e ela fala muito nessa relação da exclusão, né? Tanto é que muitas vezes muitas mulheres, o meu ex, não é teu ex, é teu primeiro marido, teu segundo marido, teu terceiro marido, porque a gente não tem direito de excluir ninguém da nossa vida, fez parte da tua história. eu ia perguntar isso mesmo. Como que você trabalha quando a pessoa já vem de outros 2 relacionamentos ou 3 com filhos em cada um deles e com um problema emocional e que precisa resolver essa essência da mulher para que ela seja resgatada? É que tá, tudo tem que ver o contexto, tu entendeu? Como eu vou seguir uma linha assim, digamos assim, da forma que eu vou trabalhar, que seria o quê? Eu não quero saber o que aconteceu lá atrás, tu entendeu? Muitas vezes, conforme for algumas mulheres, eu não quero saber o que aconteceu. Porque eu vou explicar um pouco o meu método, tá? Tá, pode Eu tenho várias explicar. formações, tá? Eu tenho formação em constelação, tenho programação neurolinguística, tenho hipnose, tenho várias coisas. Theta Healing, e aí eu botei tudo isso dentro de um liquidificador, tá? E eu desenvolvi um método para mim. Então, hoje eu tenho uma caixa de ferramentas que, conforme for, eu vou puxando daquela caixinha a técnica, muitas vezes, o que for preciso para trabalhar com aquela pessoa. E existem, o corpo fala, né? Já não sei se tu já ouviu esse termo. Então, Já é, muitas vezes, tá? Conforme algumas perguntas que eu faço, o teu corpo já vai começar a reagir. E as pessoas, ela têm a tendência de ficar, eu digo, dando nome para as coisas, né? Eu fico dando nome para as minhas dores. E, na realidade, a dor, ela está ali. Ela não tem nome. E quando você entra em contato com essa dor, eu falo, a dor, ela se comunica através da dor. E quando você entra em contato com ela, o processo, teoricamente, fica fácil para se trabalhar. Então, se uma mulher ela tem vários relacionamentos passados com traumas e tal, entendeu? Isso vai se resolver de uma única forma, olhando para a criança. Porque o problema não está em si no relacionamento. O problema está no que ela está sentindo naquele momento. O entendi. fato é Você falou que você tem uma. Pode concluir, desculpa. Não, não, quer dizer que o fato é que as nossas dores, elas estão ligadas a nós e não a outra pessoa. Eu posso ter tido todos os relacionamentos. O primeiro me despertou raiva. O segundo me despertou medo. O terceiro me despertou não sei o quê. Isso não está relacionado a outra pessoa. Ela está relacionado à mulher, à pessoa em si. Então, isso se corrige lá na infância.
Tudo está ligado à infância. Você disse de uma das técnicas que você trabalha, que é a hipnose, e outras mais, né? Você desenvolveu uma metodologia e, dependendo de cada caso, você vai aplicando as suas técnicas para que a pessoa tenha o resultado que ela precisa. É isso, ou você faz um processo que dura X tempo, ou hora que resolve o problema, a pessoa já está pronta, O resolvi, está processo, o pronta. processo, o processo da mentoria, ela acontece de 6 a 8 meses, tá? É o processo da mentoria. E dentro desse processo eu vou trabalhando, entendeu? Se eu conseguir dar um resultado para ela no primeiro encontro, show de bola. Ela vai vir para um encontro muito melhor, para o segundo. Eu vou trabalhando, porque assim, ó, não adianta eu trabalhar muitas vezes a questão prática. Eu preciso entregar o conteúdo para ela entender o que tudo acontece, como que as coisas acontecem. Tem aquele que eu falo muito, né? Se você sabe que você tem que mudar, por que você não muda? Me fale mais sobre isso. Como que você trata quando a pessoa sabe que tem que mudar e não muda? Porque existe um sistema emocional que está bloqueando ela. Você sabe. Tu é um vendedor, tu sabe que tu precisa ligar hoje para 10 clientes para você bater tua meta, certo? Aí tu vai chegar na hora de você ligar para 10 clientes, tu trava. Existe um sistema emocional que está te impedindo de você avançar. E é justamente isso que entra no processo de cura. É tirar essa trava emocional. Então a gente sabe que a gente precisa mudar, mas a gente não muda. Porque lá no fundo existe todo um sistema emocional trabalhando que te impede de você avançar. E quando a pessoa fica fugindo disso, Marcos? Fala mais sobre isso. Como assim? Não entendi teu questionamento. Olha Fugindo do só, que especificamente? a pessoa sabe que tem que mudar, ela pratica falas de vibração baixa, o autoestima dela está baixo, e mesmo assim ela não procura ajuda. Então vai seguir aquela frase que quando Tem a história o do filho cachorro. é A pronto, o história do mestre é para cachorro. ajudar, ou vai ficar sem ajuda. Tem a história do cachorro no prego, né? Não sei se tu já escutou essa história. Não. Chega no posto, o cara chegou no posto de gasolina, foi abastecer, e aí atrás do posto tinha um cachorro. Tava lá, gritando. E ele não parava de gritar, aquele cachorro. Gemia, gritava, gemia, gritava. E aí o cara perguntou pro frentista por que o cachorro estava lá gritando, por que ele não saía de lá, ele estava no mesmo lugar. E aí o frentista responde, ele está sentado num monte de prego lá, entendeu? Ou seja, se você está sentado em cima do prego e está doendo, e tu não sai dali, é por uma relação de escolha. Se tu tá ali na dor e tu não quer sair da dor, é lógico, eu não vou generalizar, porque às vezes existem muitas coisas por trás disso. Mas a maioria das vezes, se tu não quer sair da dor, é uma relação de escolha. Existem muitas coisas em relação, eu trabalho muito em relação de energia, tá? Existe uma tabela que fala muito dessa questão de energia, de frequência, que quando você está num certo, digamos, uma certa frequência, realmente você não tem esse desejo de sair dali. Então você precisa automaticamente começar a se trabalhar,
entendeu? Mudar um pouco aquela questão que a gente já falou do nosso meio, entendeu? E você começa a tomar um pouco de consciência até você no momento que você atinge uma certa frequência, que é o momento que você deseja pedir ajuda. Entendeu? Então, se você está numa frequência muito baixa mesmo, vibrando sempre naquela frequência, entendeu? Às vezes, sim, precisa de outras pessoas para te pegar pela mão, te tirar dali e fazer com que tu assuma um pouco o teu controle, você sobe e você resolve pedir ajuda. Eu vou voltar aqui no despertar da essência feminina. A gente já falou um pouco disso, eu vou voltar nessa questão, Marcos. Tem algumas frases que você tem dedo podre, você está insatisfeita com a vida, você não está feliz. Isso é algum tipo de bloqueio familiar. Como despertar o feminino numa autoestima tão baixa como essa? A autoestima, ela está muito ligada no que eu falei, entendeu? A autoestima, se você não se ama, ela está ligado todo o teu processo da tua infância, processo do teu crescimento, entendeu? Então, perdão, se a pessoa, a mulher, chega até mim me trazendo esse tipo de coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? É levar ela direto para o inconsciente, para resgatar isso tudo, entendeu? Resgata, resgata. Tu precisa resgatar as coisas, aquela pureza que tem dentro de ti, aquele amor que tem dentro de ti, aquela luz, aquela essência, entendeu? Entendi. Você consegue identificar esse tipo de bloqueio numa conversa inicial com uma cliente sua, por exemplo? Geralmente quando a pessoa ela me procura, ela já me traz os desafios e as dificuldades dela. Tem uma questão do ser humano que o ser humano tem preguiça de pensar, tá? Tá. E existem perguntas que elas acessam diretamente o teu consciente de uma forma muito rápida. Então, talvez, muitas vezes, eu faço uma pergunta e a pessoa já acessa aquela dor muito rápido, entendeu? Porque muitas vezes a gente não pensa. É a mesma coisa, muitas vezes a gente diz, né? O que que te impede de fazer isso? Quando tu recebe essa informação, o que que te impede, começa a pensar. Muitas vezes tu trava, entendeu? Muitas vezes tu trava na resposta. E aí tu começa a gaguejar no que tu vai responder. Não sei se está fazendo sentido para ti. Não, total sentido. Eu estava só esperando você concluir para perguntar na sequência. E quando você fala isso, o que está faltando para você dar o primeiro passo para a tua cliente? Como que é a reação? Como que é o primeiro momento? É a alegria total, né? É alegria total. Eu falo, é um processo libertador. É um processo libertador, né, cara? Porque você tira todo aquele peso, você tira toda aquela dor. E tudo é um processo, tá? Porque eu tô com 42 anos, certo? Eu tenho 42 anos. Então, vamos dizer assim, tá? Vamos colocar aqui uns 30 anos, 32 anos da minha vida, eu segui num caminho com os mesmos comportamentos, tu entendeu? Então, eu não vou mudar no estalar de dedo algo que você repetiu 32 anos da tua vida. Então, tudo isso é uma caminhada, é um processo.
E você sabe que eu concordo com você nisso que você está dizendo. Eu tenho alguns drives que eu estou mudando aos poucos, de tanto a minha esposa falar, ó, tem que fazer tal coisa, ó, tem que fazer tal coisa. E eu sei que ela está certa e eu estou melhorando a cada dia, sabe? E eu já mudei bastante. E isso eu entendo que foi uma mudança benéfica para mim. E foi bem legal eu conseguir entender isso, né? E não falar, né? Ah, eu sou assim e eu não mudo, né? Eu consegui enxergar que eu preciso mudar para melhorar enquanto pessoa. Isso é porque você está num processo de evolução, você está num processo de despertar e tu começa a ter essa consciência de receber essa informação. Agora, se tu está naquele processo lá atrás, talvez de um cara do passado, como é que tu vai receber essa informação? Ah, quem que é tu para me dizer que eu devo mudar? Entendeu? Só assim eu vou continuar sendo assim. Entende? Em A relação à gente conversa, maturidade. às vezes, em roda de homens e acaba falando, né? Ah, mas a mulher quer que você mude, você não muda, você vira as costas, vai embora, e daí você já arruma outra namorada e vai. E daí você não está despertando nunca, né? Você fica naquela roda da corrida dos ratos que eles falam, né? É a mesma coisa o cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Ele vira, ele teoricamente, ele está sempre em círculo. Ele está Marcos, sempre eu correndo em vi aqui círculo. numa, numa das outras, num dos outros posts seu também, né? Que você vai fazer uma live daqui a uns dias e serão 3 dias para falar sobre a sua mentoria. Vou Se eu não me engano, divulgar é 21, 22 e 2 e 23 de 23. agosto agora. São Vou fazer a 3 dias, né? divulgação, então. Eu vou estar lançando isso agora nos próximos dias, tá? Serão 3 dias que eu quero fazer. Vai ser fechado isso, eu vou jogar o pessoal ali no grupo do WhatsApp. Eu vou fazer via Zoom. Vai ser fechado, não vai ser aberto, tá? Então, serão 3 dias de entrega. Eu vou entregar muita coisa. Eu vou entregar muita transformação ali dentro nesses 3 dias e muito ensinamento, tá? E eu garanto que quem tiver lá dentro já vai curar muita coisa que precisa ser curado, tá? Então, é um processo aí digamos, um começo de libertação de muita coisa. Vai ser 21, 22, 23 às 21 horas. Eu vi Então, o quem tiver nome aqui, interesse, Marcos. Ele quem, chama Jornada da Renovação Íntima. É isso? isso aí, renovação íntima. Renovação E íntima. é direcionado só para mulheres? Tem Só alguma para faixa mulheres. etária que você vai Não, definir? não tem faixa etária porque toda mulher ela tem algo a ser resgatado. Toda mulher ela tem algo a ser resgatado. Tirando as crianças, né? Claro. Estamos falando aqui de adultas, enfim. Mas vai ser um processo muito, sim, muito profundo, muito profundo. Eu vou entregar muita coisa ali. Marcos, e quando a mulher tem um sentimento de vingança e de uma dor e ela não consegue quebrar aquilo, você diz para ela que há um caminho e você trabalha esse caminho porque ela não quer aceitar que aquela pessoa abandonou ela, por exemplo. Faz parte do processo de cura. Volta lá atrás de novo. Volta lá atrás e identifica. Entendeu? Se houve um abandono, provavelmente deve ter ocorrido que é o abandono do pai ou o abandono da mãe. Isso, isso entra na dor feminista e o despertar feminino. Não, a dor, eu coloquei esse post ali,
Por quê, tá? Quando a mulher ela está nesse processo do feminismo, tá? Ela está num processo muitas vezes de disputa, de guerra, tá? Ela está naquele processo ali de querer conquistar o espaço. Ela está vibrando na energia masculina ainda, muitas vezes. E a mulher feminina é diferente. Ou seja, quando você está dentro desse movimento feminista, você está na dor. Quando você entra para o feminino, você sai da dor. Você entra para a alegria. Marcos, me fale mais uma coisa. Estamos com tanta informação boa sobre as mulheres aqui que contagia. Você fala que o despertar feminino, então, ele traz a alegria para a mulher. E essa mulher que está alegre, ela vai aonde? Ela caminha por onde? Se ela quer, por exemplo, conhecer uma pessoa, você você tem contato com pessoas que passaram por esse tipo de experiência e querem A um mulher, relacionamento novo? quando ela desperta a essência, ela desperta todo aquele poder feminino, ela vai onde ela quiser. Ela atravessa o mundo, se ela quiser. Sensacional. Sozinha, Ela está sozinha. empoderada, né? Independente se ela tiver com alguém ou sozinha, ela vai estar segura de si. Teve uma live que você fez e você tratou do eterno problema do amor. Já faz um tempo já. Você Acho que foi lembra? ano Pode passado, foi comentar ano um... passado. É, Foi ano passado, eu acho, essa live. Eu acho que foi quando eu estava trabalhando muito com, acho que é questão de relacionamentos, eu acho. É, o que eu falava na época ali, né? Isso é uma linha que eu sigo ainda também, tá? Porque quando nós somos crianças, a gente acredita muito nessa relação do amor, né? Da mesma forma que eu acredito isso, mas isso é nos passado de forma, muitas vezes, de forma errada, tá? Mas, resumindo, o que eu quis dizer com tudo isso? É a relação da expectativa. No momento que você cria expectativas nas pessoas, ocorre a frustração, tá? Se você parar para pensar, no momento que você começa a se relacionar com alguém, você começa a colocar expectativa em cima de algo, daquele relacionamento, e aquele relacionamento talvez no futuro acabe, gera frustração, porque eu coloquei toda a expectativa em cima disso. E você coloca uma expectativa em cima da onde? Do amor. Então, por que eu falei o eterno problema do amor, né? Porque muitas vezes o amor ele traz como é que eu vou te dizer, essas ciladas, né? Porque em cima dele você cria expectativa. Então você às vezes você precisa, acredita que tem uma voltando, segurança tamanha, né? E não é toda aquela segurança que a pessoa é, acredita que tem. E é a voltando, cilada que ela cai. voltando ao que eu falei agora há pouco, tá? Quando você entra inteiro num relacionamento, você está curada de tudo, você entra inteira, você já sabe como é que você entra, entendeu? Tu não cria expectativas, tu entra inteira, tu entra leve. Você sabe que eu ouvi em algum lugar, agora não sei aonde, sobre isso que você está falando, e a mulher, ela estava reclamando que ela não conseguia um relacionamento porque ela tinha um drive mental de que todo homem não prestava. E todo relacionamento que ela entrava, ela já sabia que ia ter fim.
porque ela não ia ficar porque ela achava que o homem não prestava. E daí ela É não repetição de comportamento, pulava. entendeu? E daí ela Isso. fez um trabalho de autoconhecimento com mentor, e ela contou na live dela, agora eu lembrei quem é, e ela contou na live dela que ela se curou disso e arrumou um namorado, hoje é noivo dela, acho que é marido Mas já, é que eu estava e ela está muito falando, feliz. é tudo repetição de padrão, entendeu? Você tem um padrão e você está repetindo esse padrão, tu entendeu? E aí chega um momento que tu precisa virar a chave. E aí quando tu resolve virar a chave, tu vai buscar ajuda. Aí tu vai buscar ajuda, tu vai fazer todo um movimento em cima desse campo para ela entender o porquê que ela repetia esse padrão. E no momento que ela cura isso e ela entende o papel dela, entendeu? E ela desperta tudo que precisa despertar ali dentro, ela começa a atrair pessoas diferentes para a vida dela. Ela para de buscar o que ela buscava antes. É por isso que eu estava falando, a relação de pai, muitas vezes, na questão da mulher, tu entendeu? Muitas vezes a mulher busca o pai. Ela teve, talvez, muitas vezes, problema relacionado ao pai, e ela está buscando o pai no relacionamento. E ela vai repetindo esse padrão, vai repetindo, vai repetindo, repetindo. E por isso que muitas vezes os relacionamentos não dão certo. Entendi. E é interessante, né, quando a pessoa acaba se expondo para contar a vida dela e dizer que foi dessa forma, né? Muito bacana foi. Ó, lembrei É, agora toda a live dela. legal, legal. E me diz uma coisa, tem uma parte lá que você fala que existe 3 desafios no campo do relacionamento. Você já falou um pouco que é o corpo, a mente e o espírito. Esses são os 3 desafios? Ou tem uma outra situação que é a conexão espiritual, o amor ao próximo, a si mesmo? Tudo, eu vou entrar de novo nessa questão, né, do corpo, mente e espírito. Tudo é complemento. Dependendo da tua crença religiosa, entendeu? Tu precisa ter fé, tu precisa crer em algo, tu entendeu? Isso que eu falo que é a relação do espírito. Essa relação de espiritualidade, de você entender como é que funcionam as coisas, você ter a consciência. Aí depois você entra pro teu corpo. No momento que você cura a tua parte espiritual, o teu corpo começa a responder de uma forma diferente. E aí automaticamente a tua mente já muda. Marcos, independente de você atender a pessoa ou não, como você detém o conhecimento, quando você vai em algum lugar, por exemplo, você me disse numa oportunidade que você deu palestra numa universidade, você consegue observar a plateia de acordo com o comportamento da pessoa para você saber se ela está ou não com determinado bloqueio? Porque você disse que você leu o livro O Corpo Fala e ele demonstra, O né, nosso, o através nosso, de imagens, várias coisas. Você consegue identificar isso de uma forma natural, num diálogo, observando as pessoas? Como que a gente você... tem, tem muito, a gente que trabalha com isso, digamos assim, a gente aprende a calibrar as pessoas, entendeu? Eu falo isso. É uma linguagem que a gente usa, a calibrar. Quando você começa a calibrar a pessoa, começa a perceber um pouco que, né, volto nas perguntas, né? Faz uma, duas, três perguntas, que já automaticamente vai mexer no emocional da pessoa, entendeu? Começa a olhar o peito já começa uma respiração profunda, entendeu?
Então, muita coisa acontece no corpo, porque o corpo ele responde muito antes do você falar para mim. Então, se eu te fizer uma pergunta agora, o teu corpo vai responder antes de você verbalizar qualquer coisa para mim. E quando você aprende toda essa linguagem, entendeu? Tu começa a calibrar as pessoas. É por isso que hoje, tirando um pouco, né, do foco, um pouco da relação, entrando um pouco na hipnose, né? Existe aquela relação lá da hipnose de palco, de show, né? Tu vai lá e chama uma pessoa e tu vai comer uma cebola achando que tá comendo maçã. O cara que está ali na frente, ele não vai chamar qualquer pessoa. Ele já sabe exatamente qual é a pessoa que ele vai chamar, porque durante o show ele já está calibrando e ele percebe qual é a pessoa que está suscetível a fazer isso. Eu tô que nem Sensacional, hein? o, Caraca, que forte! eu tô que nem aquele do Mister M lá, o Mister M que desvendava os segredos dos mágicos. Lembro, você é o tal Mister M agora, desvendando aí os colegas da hipnose. É, Marcos, tem uma passagem na Bíblia, em Provérbios, que diz que a sabedoria é vizinha do conhecimento. E o projeto do podcast, ele surgiu dessa passagem, sabe? E todos nós temos muito conhecimento para passar para os colegas. E desses conhecimentos, nós geramos experiências. E destas experiências, nós colocamos uma pitada de tempero única de cada um, e essa experiência é doada, é partilhada no dia a dia. No bate-papo nosso aqui, eu identifiquei um pouco de sabedoria, que é a experiência compartilhada gera sabedoria. E outro dia uma colega na live ali, nossa, ali, depois que o Jonas termina, ele deixa a gente bater um bate-papo. Eu falei do projeto e ela falou assim: você sabe que a palavra sabedoria ela vem da palavra saborear, e você tem que saborear isso que você aprende, que é o conhecimento, são as experiências. E foi muito legal a fala dela naquele momento, sabe? E eu estou partilhando aqui com vocês. E você diz em determinado momento que quando a mulher sabe gerenciar as emoções, isso é uma sabedoria. é profundo isso. Porque as nossas emoções, eu não acredito muito, tá? Na inteligência emocional. Muitas vezes a emoção ela é muito rápida. Não tem, tu não consegue dizer para tua mente, eu não vou ter medo agora, eu não vou isso, aquilo, entendeu? Então, o que que eu falo quando você gerencia as emoções? É que você acolhe ela. Volto lá, que eu falei lá atrás. Você acolhe. Quando você acolhe uma emoção, entendeu? E você começa a gerenciar ela de forma que você tem aí uma escolha de o que que eu vou fazer com ela, isso se torna uma sabedoria, entendeu? É, Sim. no momento que eu tiver num lugar, alguém me apontar o dedo, tá? E me xingar, me disparou uma raiva. Primeiro eu tenho que tomar consciência que eu estou com raiva. Eu acolho aquela raiva. A partir daquele momento eu tenho uma escolha. Ou eu vou partir para a briga, eu vou brigar, entendeu? Ou eu vou ter a sabedoria de trabalhar ela.
de eu me acalmar, de sair, virar, respirar, tomar uma água, não sei. Mas eu tenho escolhas. Esse, todos os dias temos escolhas. Se levantamos ou cochilamos mais um pouco. Se vamos para o trabalho ou ficamos em casa. Se vou comer fora ou vou comer em casa. Cada momento é um duelo. Se eu faço isso, eu faço aquilo, né? Mas pegando o gancho, Marcos, do que você está falando da sabedoria, esses dias eu ouvi uma pregação do pastor Tiago Brunet. Eu gosto bastante da pregação dele. E ele falou assim que Deus testou ele. Ele estava voltando do aeroporto para a casa dele e estava um trânsito infernal. E naquele trânsito, de repente, uma pessoa queria podar ele. E ele falou assim: eu não vou deixar me podar. E a pessoa ia para lá, ele ia, a pessoa ia para cá, ele ia. E os dois, de repente, um momento, ele não conseguiu, a pessoa encostou nele, ele abaixou o vidro, a pessoa abaixou o vidro, e naquele momento ele estava com tanta raiva que a hora que ele colocou a cabeça para fora, o cara colocou a cabeça para fora e falou assim: oi, pastor, tudo bem? Ele falou assim, que perdeu o rebolado. Ele falou assim, oi. E naquele momento ele levantou a mão para o céu e agradeceu pelo livramento. Aquela raiva dele era tanto e foi contido pela fama. É que eu falo, a gente tem escolhas e a gente tem que ter sabedoria do que tu vai fazer. Essa Marcos, relação de trânsito é comum, né? me diz uma coisa. Você estava de bombacha esses dias. E eu acabei acompanhando aquele momento de descontração familiar, muito É, agradável, muito tranquilo, e uma musicalidade agradável em família. Que coisa bonita, sabe? O chimarrão, cantando uma moda. Olha, o que que você me fala dessa vida gauchesca? ali naquele momento foi algo muito especial, porque era o aniversário do meu pai, e nós estávamos todo mundo reunidos, nós estavam todos os meus irmãos, estava minha mãe, estava meu pai, então foi um momento muito especial, para mim, enfim, para todos, inclusive para o pai, né? E isso é algo que eu trago muito, né, nessa relação de você honrar pai e mãe, entendeu? E eu, até naquela postagem, eu coloquei que eu me curvava diante a ele toda a grandeza do meu pai, porque graças a ele e a minha mãe que eu estou aqui, partilhando esse conhecimento contigo. Então, a minha vida eu devo a eles. A minha vida eu devo aos meus pais. E isso para mim é muito importante. E estar ali junto naquele momento com ele, que é algo que ele tanto gosta, que é preservar essa cultura gaúcha que nós temos aqui, é algo maravilhoso. E Eu nós estávamos ali, todo mundo pilchado, de bota, de bombacha, fizemos um costelão, e por aí vai. Não, eu partilhei da sua felicidade naquele momento. Pode ter certeza que é verdadeiro. Eu fiquei muito feliz na hora que eu vi você naquele ambiente agradável, sabe? Eu falei, que coisa bonita e gostosa, sabe? Olha, eu comentei por isso. Eu falei, não, eu vou homenagear o Marcos ali nesse momento. Fiz até o chimarrão. Daí eu falei, vou falar da bombacha, vou falar da oportunidade para ele falar do pai, que eu vi lá que você É, honrou. os, Muito bonito. os Olha, costumes, os costumes, os costumes sensacional. de cada estado, né? Forte, viu, meu amigo? Muito forte aquilo foi. E o mês que vem nós temos. Dia 20 de setembro, o dia do Gaúcho, né? Isso, 20 de setembro. 20 de setembro. Mês que vem temos Agora, festa no Rio Grande. temos. Marcos, eu tenho mais duas perguntinhas aqui para a gente poder avançar aqui já para o fim. Quando você atende uma mulher que te procura
casada há anos, infeliz no casamento, só que ela é dona de casa, com filhos, e tem medo de romper o casamento por causa da situação financeira. Vamos lá, tá? De novo, tudo é relação de escolhas. A nossa mente, ela funciona através de ganhos, tá? Nossa mente, ela funciona através de ganhos. Se ela está naquela relação com o filho, uma mulher dona de casa, e ela está submetendo aquele papel que ela está representando ali, entendeu? E ela tem medo de sair daquela relação por causa do filho, talvez, né? Toda aquela relação financeira. Eu entro naquela questão que eu falei antes ali das perguntas, tá? Porque quando você começa a minimizar tudo isso, talvez ela vai chegar lá no final e ela vai entender que todo aquele medo que ela tinha não fazia sentido algum. Tu entendeu? Tu pega e eu vou construir uma história contigo, tá? A mulher tá ali naquela situação, ela é casada, ela quer sair dali, ela tem medo por causa da situação financeira, certo? Se ela sair Certo? dali, se ela sair dali, ela resolve chutar o balde, tá? E o que de mais ruim pode acontecer na vida dela, entendeu? O que de mais ruim pode acontecer na vida dela? E aí tu começa, tu vai baixando, tu vai baixando, tu vai baixando. Ah, o meu filho vai ficar desamparado, entendeu? Beleza. E se teu filho ficar desamparado, o que mais de ruim pode acontecer na tua vida? E aí tu começa a minimizar as coisas. E aí quando tu percebe tudo aquilo que ela sentia antes, entendeu? Se torna algo fácil de você resolver. Por isso que os nossos problemas, muitas vezes, a gente precisa conversar com eles. No sentido de que tu começa a minimizar as coisas. E aí tu consegue enxergar algo muito mais fácil. Talvez todo aquele peso, tudo que você tinha que estava te impedindo de tomar aquela ação, se torna fácil. E aí é Viu? lógico. Aí entra toda aquela relação, voltando, né, do despertar, de ela resgatar também todo o poder que ela tem dentro dela. A sociedade ainda brasileira, ela é muito machista. E a mulher ainda é a parte Muito, menos favorecida na relação. muito. Eu tenho um caso que eu conheço e a mulher acabou fazendo isso, né? Ela rompeu e a situação financeira dela ficou bem precária. E depois de alguns anos, né? Alguém me contou que ela estava muito arrependida porque ela estava sofrendo muito diante de tudo que ela estava vivendo naquele momento. Então, cada caso é um caso, né? Mas, regra Cada caso é um geral, caso, mas é aquilo que eu falo, mas o que é importante? O que é mais importante para ela? Entendeu? Talvez a paz de espírito dela tá, digamos assim, tranquila, junto com o filho, ou ela está vivendo uma vida teoricamente infeliz ao lado de uma pessoa, entende? É o preço que ela estava pagando, como tudo na nossa vida. Eu vou tomar uma escolha, eu vou assumir o risco. Por muito tempo eu paguei um preço alto. Eu, falando especificamente da minha vida, eu paguei um preço alto junto da minha família. Mas eu assumi o risco e paguei o preço. Marcos, o papo ele é sensacional. E quando a gente fala de homem, mulher, de empoderamento da mulher,
dela ter essa autoestima maravilhosa que demonstra esse brilho que exala por onde uma mulher passa, que ela está com a essência recuperada. Eu acompanhei uma estatística que você colocou num dos posts, e você diz que 84% das mulheres brasileiras usam filtro na rede social. O que você poderia falar para a gente sobre isso? Padrão de beleza. A cada momento, o padrão, tanto homens quanto mulheres, tá? Hoje, os homens, eles têm, digamos assim, a autoestima mais elevada que as mulheres, tá? Isso, tem números falando disso. Mas o padrão da beleza, principalmente feminina, ela está cada vez criando, digamos assim, como se fosse uma régua, entendeu? E aí acontece que muitas mulheres elas querem começar a acompanhar esses padrão. E aí esse padrão muitas vezes acaba que a mulher começa a mexer muito com o ego, começa a mexer muito com a autoestima. Eu começo a me achar inferior, entendeu? A gente entra na rede social hoje, qual que é o modelo da mulher, entendeu? Qual que é o modelo hoje tu olha ali na rede social? É aquela mulher com corpo sarado e por aí vai. E isso é muito forte. Existe toda uma relação, enfim, a gente iria entrar num assunto, a gente ia ficar a noite toda conversando, da hipnose cognitiva, né, que a gente fala. O quanto forte é essa relação do que a gente vê na televisão e nas redes sociais. Então, esse padrão da beleza para a mulher, ela está muito forte. E as mulheres, a tendência é cada vez mais querer acompanhar isso. Nunca teve tão em alta essa relação da estética feminina. Entendeu? Entendi. E cada vez mais, né? E isso mexe muito com a autoestima dela. Se ela não está colocando filtro na rede social e a colega tá, se mostrou uma manchinha no rosto, ela tem que ficar mais jovem, o cabelo mais bonito, e cada Por vez isso tem que eu, aplicativos e mais e aplicativos, né? é isso que eu defendo muito, Ricardo, que é esse despertar da essência, tu entendeu? Porque quando você desperta a tua essência, cara, aquele post lá, entendeu? Mulher segura, ninguém segura. Quando tu desperta a tua essência, tu sabe exatamente quem que tu é, tu entendeu? E quando tu sabe quem tu é, tu não precisa estar provando nada para ninguém. Se tu tem mancha, tu não tem mancha. Se tu tem cabelo branco, tu não tem cabelo branco. Sensacional, mentor Marcos. Olha, essa frase ficou na história, Marcos. Meu Deus, olha, mulher segura, ninguém segura. Quero parabenizar aí o meu amigo, mentor Marcos, por ter dado essa oportunidade para a gente bater um papo, trazer esse assunto de empoderamento feminino tão importante na sociedade, que traz a essência às mulheres, o brilho, essa coisa que significa e ressignifica a mulher. Marcos, vamos finalizar fazendo um pitch do seu trabalho, né? Gostaria que você falasse aqui da sua mentoria, aonde que as pessoas te encontram. Eu vou colocar depois nos descritivos, né? O seu Instagram. E fique à vontade. Faça um pitch do seu negócio aqui para a gente poder divulgar e ajudar mais mulheres. A gente já falou tanta coisa aqui, mas quem quiser saber mais, entra lá no meu Instagram, tá? Tem o link lá na bio, já fala direto comigo.
Hoje eu estou com uma mentoria de Mulher para Deus, tá? Então, o que eu falo, né, que é esse despertar da essência, despertar todo esse poder feminino, que ela sai daquele papel de mulher, ela se transforma na deusa, tá? Então, dentro disso, todo esse contexto, se trabalha com todos os seus traumas, todas as suas dores, tudo que te impede hoje de você, mulher, ser quem você quiser ser, sem quem você é, de você seguir, conquistar teu sonho e ter o relacionamento do teu sonho. Então, quem quiser saber mais, entra ali no meu Instagram, me segue e clica no link da bio e fala direto comigo. E não esqueçam de participar da jornada, 21 Da de agosto. jornada dos dias 21, 22 e 23 de agosto, às 21 horas. Eu vou começar, a partir de amanhã já vai estar, já vou começar a divulgação disso oficialmente. Por enquanto, eu estou falando nos bastidores aqui, não tem nada oficial ali. E aí eu já vou colocar como é que vai funcionar. Então, mas a princípio é 21, 22, 23, às 21 horas. Grupo fechado, grupo fechado. Sensacional. Marcos, muito obrigado. Hoje você caminhou pela Rua da Sabedoria, onde o conhecimento traz mais conhecimento e gera muita experiência para as pessoas. Obrigado mais uma vez. Grato aí por aceitar o convite, depois de muita insistência e Depois de muitos muito diálogos. tempo. Você sabe que a gente a gente fortalece a amizade nesses diálogos, né? Justo, justo, justo. Eu que agradeço, Ricardo, agradeço o teu convite, agradeço a oportunidade de estar falando. Espero ter sido bem claro aí enfim, todas as minhas colocações. Procurei trazer aí um pouco do conhecimento. Não, eu não entrei muito em técnicas, né? Não entrei muito digamos assim, eu digo que eu não sou preso muito em dogmas nem em crenças. Então, eu fui mais pela uma visão de vida profissional, entendeu? Não fiquei muito preso a técnicas e, enfim, qualquer outro tipo de ferramenta. Mas agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para uma próxima. Não vai faltar oportunidade, meu amigo. Estou muito feliz aí por compartilhar esse momento aí agradável da minha vida com você. Grande abraço a todos. Vamos encerrar aí a nossa entrevista do dia. Fica com Deus, meu amigo. Legal. Grande abraço a todos. Obrigado. Forte abraço.